Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o direito de crianças e adolescentes à família, conhecendo a realidade de tantas crianças e jovens do Brasil que infelizmente são privados desse direito fundamental. Conversamos sobre o assunto com Rogério Aguiar, representando as aldeias infantis SOS Brasil. Aliás, a própria história dessa organização tem a ver com um momento que o mundo assistiu de uma forma como nunca antes vista à orfandade de tantas crianças e jovens, que foi a Segunda Guerra Mundial. Queria que você contasse um pouco dessa história para quem está nos acompanhando. Sim, a nossa história é muito bonita na medida que tem muito a ver com a história de vida do nosso fundador, né? São dois fatos importantes que acabaram constituindo a nossa organização. A própria experiência de vida pessoal do nosso fundador, que aos 5 anos de idade se viu órfão, tá? Sua mãe faleceu em trabalho de parto e a sua irmã, né, próxima da maioridade, acabou assumindo a maternidade dele e dos demais irmãos, e aí ele teve esse referente materno sem ser mãe, muito importante, muito marcante na vida, e também a experiência dele na guerra, na Segunda Grande Guerra Mundial, durante a guerra e pós-guerra, quando os aliados venceram, mas deixaram os países da Europa todos destruída, Devastados, né, pela guerra. devastada, e eles levaram anos para se reorganizar. E a partir de observar, né, mulheres, né, viúvas que perderam seus filhos também na guerra, e crianças morrendo nas ruas de fome, de frio, ou pelo abandono, ou sendo exploradas de toda sorte de exploração, ele pensou, é hora da gente deixar, e ele deixou seu mundo de acadêmico, deixou seu mundo de médico e assumiu para si o compromisso de dar família a quem não tinha família. O E senhor aí se refere começa. a Hermann Meiner, na Hermann Áustria. Meiner, nosso fundador, no ano de 1949, na Áustria. E como esse trabalho chega ao Brasil? Em 1967, nós inauguramos a primeira aldeia, que foi em Porto Alegre, tá? Logo em seguida, em março de 1968, iniciamos os nossos trabalhos na cidade de Poá, na Grande São Paulo, e desde então só temos crescido no país. Hoje estamos presentes em todas as regiões do país, e há mais de 40 anos aí. A comparação entre as realidades dos países em que a organização está e surgiu, como é o caso da Áustria, com a realidade brasileira, mostra que a gente tem algumas particularidades também. No bloco anterior, o senhor ressaltava a questão da drogadição como um problema crescente, mas temos outras situações também graves, que acabam levando as crianças, adolescentes, a uma situação tão radical, que é o fato dela ser afastada do seu núcleo familiar. Sim. A droga em especial preocupa de uma maneira importante porque ela acaba deflagrando uma série de outras violações, né? Basicamente, a droga é uma violadora da própria dignidade humana do seu consumidor, né? Todavia, existem outros fenômenos, infelizmente, que provocam, né? A exploração sexual de crianças e adolescentes é um provocador de acolhimento, a violência doméstica, ela é uma provocadora, o abandono infantil é um provocador, né? A negligência. eh, Então, existem diversas formas, né? Em especial, exploração sexual, negligência, abandono, são grandes provocadores de acolhimento institucional. E que tipo de trabalho é feito com uma criança ou adolescente que passou por situações como essas, tão pesadas, para que ele volte a ter uma situação ali de uma aparente normalidade, né? Para que ele consiga ter um rumo na sua vida e superar esses traumas? Do exato momento, né, falando da nossa experiência como organização que atua diretamente nessa missão, eh, a todo tempo nós fortalecemos o indivíduo, né? Então, a criança, do momento que chega a viver conosco, ela recebe toda uma sorte de apoio e de cuidados que restabelecem a sua estima, que restabelecem seus planos de vida, seus projetos de vida, que são ações garantidoras de memórias de uma infância feliz, né? Todos os adultos hoje felizes, né, são felizes porque trazem consigo, né, e aí eu convido os
queridos, né, espectadores que façam esse exercício de pensar de momentos de infância feliz, né? Pensar dos momentos que foi feliz, e isso dá um conforto, isso dá uma felicidade às pessoas, né? Assim é a vida do adulto que teve uma boa família, que teve uma boa experiência de vida, né? E quando eu digo boa família, não é a família abastada, bem remunerada, é a família que tem afeto e que Tem sabia amor. enfrentar os desafios da vida, né, com afetividade, com amor, com compreensão, né? Então, o que nós ofertamos para essas crianças, afetividade, amor, compreensão, cuidado, né, responsabilidade. E aí ele pode, sim, ser senhor da sua própria vida, ser gestor dos seus próprios sonhos e, quando adultos, terem uma infância, memórias de uma infância feliz. A ideia, então, é reconstruir, ter outras experiências para aquela criança, para aquele Sim, sim, adolescente. sim. Quem está acompanhando o programa, eventualmente conhece, tem informações de algum caso em que possa ocorrer algum tipo de violação de direitos na gravidade que o senhor mencionava. Qual que é o papel do cidadão nessas horas? O cidadão é muito importante na medida que ele consegue estar em todos os cantos, né? Existem críticas contundentes às estruturas públicas, existem críticas às próprias organizações dizendo que elas não são capazes de dar todas as respostas, mas nunca vão ser capazes, porque elas não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quem está em todos os lugares ao mesmo tempo? O cidadão, né? A pessoa humana é capaz de estar em todos os cantos. Então, quando você é imbuído da sua responsabilidade social, você é capaz de cuidar de uma criança, sim. Então, se você percebe que alguma criança está abandonada, negligenciada, ou vítima de qualquer fenômeno de violação de direitos, você pode buscar diversas maneiras, né? Existe o Disque 100 hoje, que é um telefone de utilidade pública muito importante, um grande combatente, um grande instrumento. Existem os conselhos tutelares, né, da sua região, existem as organizações sociais, então existem diversas maneiras. O Ministério Público da sua cidade deve ser acionado. Então, em toda a cidade, em qualquer, por mais humilde que seja a cidade brasileira, tem a possibilidade. E se não existe, você não sabe, tem o telefone Disque 100. Esse você é capaz. Gostaríamos de agradecer em nome da Legião da Boa Vontade pela sua presença aqui hoje, trazendo esses esclarecimentos tão importantes e ressaltando o papel da família, a importância do núcleo familiar para que toda criança e todo adolescente possa se desenvolver plenamente, com saúde, com qualidade de vida. A respeito desse tema, o criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, diretor-presidente da LBV, em seu livro É Urgente Reeducar, retoma trechos de um discurso que ele proferiu em fevereiro de 1984 e publicado em artigo no jornal Folha de São Paulo em 27 de julho de 1986, no qual afirma: a escola é imprescindível, mas não substitui o lar. O Estado e a sociedade têm de, unidos, gerir soluções para que as famílias criem e eduquem dignamente os seus filhos. Essa reflexão prossegue, mas nós nos detemos aqui chamando atenção, então, para esse papel de todos nós como cidadãos, de fazer a nossa parte por intermédio de organizações como a Aldeias Infantis e a SOS Brasil, que atua junto a crianças que já passaram por graves violações, como a própria Legião da Boa Vontade, que desenvolve também em todas as regiões do país um amplo trabalho preventivo com crianças em situação de vulnerabilidade ou risco social. Enfim, é fundamental que todos nós nos revistamos dessa responsabilidade nossa como cidadãos na construção de um futuro melhor e de prover condições para que toda criança possa ter o seu direito à infância preservado. Com essa mensagem, nós finalizamos o programa de hoje, abrindo também para suas considerações finais. Agradeço mais uma vez e, em nome de Aldeias Infantis e SOS Brasil, nos colocamos à total disposição para tratar deste tema e convidar todos a seguirem fortes e firmes na missão de garantir que crianças e adolescentes tenham, sim, o direito de ter uma família, para com isso garantir o seu direito de ter uma infância feliz. Sem dúvida, é papel de cada um de nós. O programa Sociedade Solidária, com essa verdadeira convocação, vai ficando por aqui. Nesta edição, conversamos com Rogério Aguiar. Ele é gestor da unidade de Ipoá, no estado de São Paulo, das Aldeias Infantis SOS Brasil. Também já integrou o CONANDO, o Conselho Nacional voltado à garantia dos direitos de crianças e adolescentes, e tem uma longa trajetória nesse tema.
A nossa edição de hoje caminha para o seu encerramento, agradecendo, é claro, a você que esteve conosco hoje. Até o próximo Sociedade Solidária.